palavra. Então, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Quem não trouxe, eu vou comprar uma. Ó, você pode ter o smartphone, o seu iPhone, o seu iPad. Eu não tenho iPhone, eu sou da época da Bíblia ainda. Quem é da Bíblia? Deixa eu ver, levanta aqui, deixa eu ver. Quem é do iPhone? Levanta o iPhone. Os jovens é tudo aí, ó, viu? Glória, aleluia. Olha lá, vamos lá então. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, seu filho, Eliseu, filho de Safate, e ele estava arando com 12 parelhas de boi e conduzindo a 12ª parelha. Elias alcançou, lançou o manto sobre ele. Pai, graças te damos nessa noite. Tu és fiel, justo, verdadeiro, único e poderoso. Fala conosco pelo poder da tua glória. É no nome de Jesus que eu peço a tua bênção, Senhor, a tua direção para as nossas vidas de uma maneira poderosa e sobrenatural. No nome de Jesus. Amém. Amém. Escuta, aqui em 1 Reis 19, vai falar sobre o encontro de Eliseu com Elias. Quem é Elias? Elias é o profeta. Elias é alguém que vai ter um tempo de fases na história da vida dele. Elias vai viver 3 fases. A primeira fase é aquela que Deus vai falar para ele assim, ó, Elias, vai lá e fica lá no ribeiro do Querite. Eu vou mandar lá o alimento, a refeição. Eu vou mandar corvos que te alimentem. Elias vai ser alimentado por aqueles corvos e Deus está trabalhando na vida dele. A segunda fase, aí é a fase que Deus fala com ele assim, agora pega e vai numa casa, vai lá na casa da viúva e eu vou te alimentar. Agora Elias tem uma habitação, Elias tem uma casa, Elias tem uma família. A terceira fase da vida de Elias qual é? É quando Deus assim, agora aparece. Então tem fases na história da nossa vida que Deus fala assim, se esconde, e ninguém vai ver você, ninguém vai entender você, ninguém vai ver você. Mas isso não é sinal que Deus não está trabalhando na tua vida. Mesmo você nesse tempo de esconderijo de Deus, mesmo nesse tempo de anonimato de Deus, Deus vai estar trabalhando na tua vida. Porque a gente acha que Deus só pode trabalhar na nossa vida quando a gente está nos holofotes, nas luzes, nas câmeras, e não é nada disso. Tem na história da nossa vida que Deus vai te dar uma casa, uma habitação, um lugar, vai ter pessoas ao teu redor. Mas esse grupo ainda é pequeno, até que chega a fase que Deus diz para você assim, agora aparece. E todo mundo vai ver o que Deus está fazendo na história da tua vida. Então a gente que a nossa vida é uma vida feita de fases. Depois disso tudo, a gente sabe da história. Elias vai viver uma grande depressão. Ele vai se esconder por conta de tudo aquilo que vai acontecer. Até o ponto que Deus vai lá na caverna e fala com ele, levanta daí, sai desse buraco, sai desse lugar. Eu tenho muito a fazer na história da tua vida. E que o que Deus vai dizer para ele é o seguinte, Elias, vai até lá, porque tem um Eliseu para você ungir no seu lugar. Quando Elias vai até lá, ele chega aqui, nesse momento da história, Eliseu está ali. Quem é esse cara chamado Eliseu? A Bíblia diz que Eliseu está com quantas juntas? 12 juntas de boi. Eliseu é quem? Eliseu é um fazendeiro, porque o cara tem quantas juntas? 12. Cada junta significa um trator daquela época. Então, Eliseu tem quantos trator? 12 trator trabalhando. Ele está no 12º trator. Eliseu é o bambambam do agro. Ele está com as coisas lá em cima, ele está trabalhando. Eliseu precisa de alguma coisa? Não, Eliseu não precisa de nada. Está bem claro aqui que ele tem uma fazenda, é dono de negócios, ele é um grande empresário. Se ele tem 12 juntas, ele é bem sucedido. Mas a Bíblia diz que ele está ali nessa condição. Olha, presta atenção, alguém que está na condição que Eliseu está, trabalhando com 12 tratores a fazenda. Se ele está trabalhando, ele está fazendo o quê? Plantando. Repita comigo, ele está plantando. Eliseu aqui nesse momento da história dele, vem comigo, nós vamos entrar na história. Eliseu nesse momento da história dele, o que ele está fazendo ali? Ele está plantando. Eliseu está pensando, bom, eu vou plantar e daqui uns meses vai chover, nós vamos regar, nós vamos colher. Eliseu está pensando no futuro dele, sim ou não? Tá, ele está preparando o futuro da história da vida dele. E aí, nesse momento da história, a Bíblia diz que ele vai se encontrar com quem? Com Elias. Agora vem para mim, quem está comigo, diga amém. Um cara que está pensando com a cabeça lá no futuro, ele está plantando ali a semente, ele está
semeando, ele já está pensando no que ele vai colher, no que ele vai ter, está tentando garantir o futuro dele. De repente, me passa um cara chamado Elias e joga o manto. É isso que está aqui, ó. E lançou seu manto sobre ele. Ei, vem comigo. Eu já vou fazer um parênteses aqui, porque muitas vezes na história da nossa vida é assim. Falta para a gente sensibilidade nas coisas que Deus quer fazer conosco. Porque veja bem, um cara que está totalmente envolvido, Eliseu está trabalhando, está semeando, está no trator, está ali em cima, mas Eliseu vai ser o cara que vai ter sensibilidade quando Elias vai passar por ele e lançar o manto. A gente muitas vezes é tão envolvido nas coisas dessa terra, nas coisas desse mundo, no nosso futuro, em preparar o nosso futuro, em garantir o nosso amanhã, da nossa família, das nossas coisas, que perdemos a sensibilidade para aquilo que Deus quer fazer. Mas Eliseu não, mesmo ali envolvido, trabalhando, pensando no futuro da história da vida dele, a Bíblia diz que quando Elias passou e lançou o manto, ele percebeu que ali havia algo de Deus. Então, ei, vem comigo e presta atenção. Mesmo que você esteja envolvido nas coisas desse mundo, preocupado com o teu amanhã, não tem nada de errado. Às vezes a gente tem demais e muitas vezes é que provoca problema. Mas aqui preocupado, amanhã você vai fazer amanhã. Está tudo bem. O problema é quando você perde a sensibilidade para aquilo que Deus quer fazer. Você veio até aqui nessa noite, sim ou não? Veio. Você veio porque você é sensível àquilo que Deus quer falar com a história da tua vida. Mas daqui a pouco nós vamos. E Deus, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eliseu está ali. A Bíblia diz que Elias lança um manto. E o que Eliseu vai fazer? A Bíblia diz que ele vai pegar os arados dos bois, vai quebrar a fogueira, pegar os bois, fazer um churrasco. Teve uma festa. Olha só a condição. Agora, Eliseu é um cara tão sensível. Há pouco tempo atrás ele estava preocupado com o amanhã, com as coisas desse mundo, com as coisas materiais. Mas de repente, Elias lança um manto. E agora quem é Eliseu? Eliseu é o cara que diz assim: eu vou mudar de vida. Eliseu é o cara que sensível, sabendo que aquilo era sinal de que Deus queria fazer algo na vida dele, ele decide mudar a história da vida dele. Porque quando você percebe que Deus tem algo tremendo para a história da tua vida, você abre mão de tudo aquilo que você tem para viver a novidade que Deus tem preparado para você. Quantos aqui que estão nesse lugar, levante a sua mão que eu quero ver, que acreditam que Deus tem algo preparado para você. Irmão, presta atenção numa coisa. Vamos lá comigo aqui. Quem está comigo, diga amém. Quem é Eliseu? Fazendeiro, sim ou não? Rico, tem dinheiro. Eliseu é o cara do agro, o cara do negócio. Ele vive disso, é um empresário. Mas agora a Bíblia diz que ele vai deixar tudo, porque Deus tem algo na vida dele. Agora, vem para mim e presta atenção numa coisa. Segue o versículo 20 para Eliseu correu atrás de Elias e foi com Elias. Agora, vamos aqui, vamos raciocinar comigo aqui. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou usar esse tempo para Deus falar com você aqui. Quem é Elias? Quem é o Elias? O profeta, sim, mas há pouco tempo atrás, aonde está Elias? Deitado numa caverna, fazendo uma pedra de travesseiro. Elias tem alguma coisa? Não, Elias não tem nem onde cair morto. Agora veja bem, Eliseu, o fazendeiro, o bambambam, o cara que tem dinheiro, está com tudo lá em cima, e ele vai deixar aquilo que ele tem para seguir alguém que não tem nada. Parece que as coisas com Deus é meio invertida. Veja só, a gente acha que Deus sempre vai me chamar para ganhar. A gente acha que Deus sempre vai me chamar para acrescentar algo mais. E olha só, hoje nós vivemos uma geração assim. Olha, presta atenção, eu não tinha nada. E quando eu passei a seguir você, sabe o que aconteceu? Eu vi a sua vida, os seus negócios. Todo mundo só quer seguir quem tem alguma coisa. Sim ou não? Hoje nós estamos naquela a era do coach, né? Se você quer ser bem sucedido, arrasta para cima. Se
Você vai ver 7 passos como você mudar a sua vida e ser financeiramente bem sucedido. Aí você olha lá, aquele cara tem milhões e milhões de seguidores. Porque alguém só quer seguir quem é assim. Mas aí Deus vem na contramão e diz para você assim: você vai seguir quem não tem nada. Mas você vai deixar tudo que você tem para seguir quem não tem. Quantos de nós aceitaríamos de boa esse negócio? Eu estou lá, Eliseu tem tudo, ele tem casa, ele tem dinheiro, ele tem negócios. Aí Elias, nada. E detalhe, vou deixar tudo para ser quem? O ajudante do que não tem nada. Eliseu vai ser o ajudante de Elias, do cara que não tem nada. Isso me faz lembrar de uma história. Um cara chamado Jesus, eu não sei se você conhece ele. Ele está passando, e aí tem um cara, o cara está lá pescando. Quem é o cara? O cara é Pedro, ele está pescando. E aí Jesus vem para ele e diz assim: me segue. Pedro era empresário, tinha dinheiro. E Jesus? Nada. O filho do homem não tem nem aonde encostar a cabeça. Porque nós vivemos numa sociedade que eu acho que só serve de exemplo para mim, e só serve para me seguir quem tem alguma coisa. Para me seguir alguém, essa pessoa tem que ter mais que eu. Mas eu estou dizendo, no reino é invertido. Se você quiser alguma coisa, você tem que deixar tudo que você tem. E agora, Eliseu é quem? O ajudante de Elias. Ali, ó. Olha para o irmão que está ao teu lado e pergunta para ele: você quer seguir o Senhor aqui nessa noite, sim ou não? O que ele disse? Ei, escute, presta atenção numa coisa. Foi sobre ter, sempre foi sobre ser. No reino de Deus é diferente. Porque eu acho que Deus só vai estar trabalhando na minha vida se eu tiver. E Deus está dizendo assim: não, se eu trabalhar na tua vida, você não vai ter, você vai ser. É bem diferente. É muito mais importante eu ser do que eu ter. E a gente muitas vezes... Olha, eu queria dar um testemunho que a partir do momento que eu passei a seguir Jesus, a minha vida mudou. Agora eu tenho casa, carro, dinheiro, está tudo aí. Agora na igreja do Elias, eu quero dar meu testemunho. Depois que eu passei a seguir Jesus, eu deixei todo o meu dinheiro, minha casa, eu queimei meus carros, fiz aí um churrasco os boi e agora eu não tenho nada. Quem vai dar um testemunho desse? E sabe de uma coisa? Que Deus está esperando de mim e de você um testemunho dessa maneira. Um testemunho de quem larga tudo para seguir. De quem larga tudo para ser. A gente está vivendo uma geração, e até dentro das igrejas, de cristãos que estão vivendo essa inversão de valores. Eu só acho que Deus é na minha vida quando eu estou crescendo, quando eu estou subindo. A gente mede um homem pelas coisas que ele tem. E eu quero dizer algo para você: um homem não pela sua estatura, dos pés à cabeça. O homem, ele é medido e ele é grande, não pelo tamanho que ele tem, mas ele é grande quando ele é grande dos ombros, quando a cabeça dele está ligada no céu. E quando a cabeça está ligada no céu, Deus vai dizer assim: olha, dá para você largar todas essas coisas. Tem como você abandonar? Porque tem muitos que não conseguem servir a Deus porque não conseguem largar tudo que tem. Quando Deus me chamou, eu larguei tudo, eu deixei tudo. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: nós precisamos estar prontos para largar tudo. Ele disse um amém. Ei, vem para mim, presta atenção. Agora Eliseu está pronto. Eliseu está pronto. Eliseu está pronto para servir a Deus. Ele largou tudo. Olha para o irmão que está ao teu lado mais uma vez e pergunta para ele: você pode largar tudo, sim ou não? Agora, vamos ver o que acontece com Eliseu. Sabe o que me chama a atenção? É que aí vai terminar o capítulo 19. Aí quando eu olho para o capítulo 20, não fala nada de Eliseu. Não fala nada. Quando eu olho
para o capítulo 21, nem sinal de Eliseu. Quando eu olho para o capítulo 22, eu acho que já nem se lembram mais de Eliseu mais. Aí vai começar, vai começar a segunda Reis, uma nova história, um novo livro. Agora vamos falar de Eliseu. Não, Eliseu também não apareceu. Agora a questão é, tudo isso aconteceu, Deus chamou Eliseu, ele largou tudo, abandonou tudo, ele foi ser ajudante de Elias. E aí agora a Bíblia não fala mais dele, há um silêncio acerca desse homem chamado Eliseu. Aí a questão é que muitas vezes Deus me chama, eu passo a servir, eu largo tudo, eu deixo tudo, e parece que depois disso Deus silencia e Deus já não fala mais comigo. É nesse momento de silêncio que muitos abandonam, porque Deus me chamou e Deus já não fala mais, porque Deus me chamou e Deus já não diz mais nada. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele mesmo que Deus não esteja falando com você. Se Ele te chamou, Ele está na caminhada com você. Aí vai chegar o capítulo 2. Passou tempo, tá? Diga, tem vezes que passa tempo. E sabe o que vai acontecer? Agora vem a prova. Quantos aqui tem certeza que Deus chamou? Levanta a mão, deixa eu ver. Não, levanta a mão alto, tá com medo? Isso. O resto Deus não chamou, né? Não, fica com a mão levantada. Vê se tem alguém que está do teu lado que não levantou a mão. Você pergunta, você está fazendo o que aqui? Olha só, pode abaixar a mão, irmão Edmilson. Escuta, se Deus chamou você, sempre vai ter uma provinha. Tá afim, sim ou não? Quantos estão afim da provinha aqui? Porque vai chegar a hora da prova. Porque Deus quer saber se você está pronto, sim ou não. Ou você acha que Deus vai chamar, chamou, e aí? Tem uma hora que o silêncio de Deus vai terminar. Eu estou lembrando de um cara também. O filho do carpinteiro. Não sei se você conhece o filho do carpinteiro. E aí ele tá lá. Lembra, 12 anos ele está lá. Sim ou não? Tá. Ele está lá conversando com os principais da sinagoga. Só que dos 12 aos 30, aonde ele foi viver? Por onde ele viveu? O que aconteceu? Qual os momentos que ele passou? Ele viveu 18 anos de silêncio, sim ou não? Sim. Aí ele aparece de novo, né? O filho da Maria, do José. Ele vai lá na igreja do primo dele. Quem é o primo dele? João está bombando, a igreja do João está lotada. E João está lá, arrependei-se, raça de víboras. Ele está lá no deserto, está batizando. Jesus vai entrar na fila para entrar na igreja de João, a fila para batizar. Ele, não posso, como vai, não sou digno das sandálias. Mas aí o que vai acontecer? Todo esse tempo, sem ele aparecer, quando Jesus é batizado, o que vai acontecer? O céu vai se abrir. E uma voz lá de cima vai dizer: este é meu filho amado. Aí se é nós no lugar, todo esse tempo, papai, onde estava tu? Porque a gente sempre acha que Deus está longe, sim ou não? Porque Deus não está falando comigo. Olha Deus falando com você aqui hoje. Para que você veio aqui, bebê? Agora, demorou 18 anos, não falou com Jesus. E a gente quer que... Senhor, fala comigo de manhã. Senhor, fala comigo agora meio-dia. Tem horas que a gente vive um silêncio de Deus, mas não a ausência dele. Essa que é a questão. Pode até estar havendo silêncio, mas não está havendo ausência. E muitas vezes o silêncio é para você ser provado. Coloque para mim aí, ó, o versículo 2 do capítulo 2 de 2 Reis. Vamos lá, olha a prova. Olha a prova. Vamos ver se está preparado. Essa para quem está preparado, hein? Reis 2:2. Quem achou, diga amém. Pode ler? Alguém pode ler? Bem alto aí.
com voz de trovão. Olha lá, então vamos lá. Quando o Senhor levou Elias aos céus, em redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gigal, vai. É o versículo 2. Presta atenção agora, vamos lá. Quem está comigo, diga amém. Então, Elias disse a Eliseu, sim ou não? É isso que está aí? Fica onde? Fica aqui. Pois o Senhor me enviou para onde? Para Betel. Eliseu, porém, disse, tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. Então descer a Betel. Põe o versículo 3. Em Betel, os membros da comunidade dos profetas foram com Eliseu e perguntaram, você sabe que o Senhor vai tirar? Escute uma coisa. Vai ter prova. E não adianta você falar nessa noite, está repreendido, bispo. O que Deus quer é que você passe na provinha. Amém? Vai ter teste. Betel significa casa de Deus. Qual foi o primeiro teste de Eliseu para ver se ele estava pronto? A casa de Deus. Teve opositor, sim ou não? Sim. Não vai não. Fica aqui. O que você está fazendo? Você não sabe que vai tirar o seu Senhor? Que você vai ficar sem? É porque, vem para mim, presta atenção, muitas das vezes a gente acha que a gente não vai passar prova na casa de Deus. Que você não vai ser, pronto, agora eu cheguei na igreja. Glória, eu cheguei me arrastando, eu passei por aqui. Aí eu entrei, e depois que eu entrei aqui, aqui vai ter prova também. E não adianta você repreender. E muitas vezes a gente vive prova até com quem está do lado, ou quem vai falar com Eliseu. Muitas vezes a gente é questionado na nossa vida com Deus, até com pessoas que estão do nosso lado. Ou diga, com crente mesmo. A gente vive isso. Mas o importante é que você não desista do propósito, daquilo que Deus colocou para a tua vida. Isso é o mais importante. Porque mesmo essas pessoas se levantando, colocando oposição, Eliseu não vai deixar. Então escute, porque talvez você vive provas e você se sentiu, ou foi atingido, ou magoado, ou ferido, até por pessoas de dentro mesmo. Porque você se sentiu resistido por essas pessoas, por palavras, por decisões. Mas isso é uma prova para você. Não desiste, não para, não recua, não volta atrás. Deus tem algo grande e poderoso para a história da tua vida, para fazer com você. Eu vou para a casa de Deus, fica aqui. Não, eu vou continuar, eu não vou ficar de fora. Diga, eu não vou ficar de fora da casa de Deus. Diga, eu não vou ficar de fora da casa de Deus. Irmão, sabe? Não desiste da igreja não. Não desiste de congregar. Sabe, eu vi na pandemia tanta gente que desistiu da igreja. A pandemia serviu para afastar um monte de gente, para desviar um monte de gente. E as pessoas já não querem mais congregar. É mais fácil ficar em casa, vendo no YouTube. Eita, está passando no YouTube. Eu vejo gente, eu encontro gente direto na rua, gente. Assisti o culto, viu, bispo? Estava legal o culto ontem. É mesmo? Mas eu não vi a pessoa aqui, mas ela estava em casa. Mas escute, isso aqui foi Deus que preparou. Um momento de comunhão, é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção. É num lugar como esse que Deus ordena. Nós estamos nesse momento de transição. Sabe para quê? Para não ser só, para a igreja, não ser só uma igreja fora da sua casa. Nós vamos levar a igreja para dentro da sua casa. Esse é o propósito desse ministério. É a direção que Deus tem dado para esse lugar. Não ser só aqui a igreja não. A igreja vai ser lá na sua casa. Sabe por quê? Só porque quer ter a igreja na sua casa? Não. É para a sua família ser alcançada. As pessoas da sua casa serem alcançadas. Eles podem até não participar no primeiro momento, mas o poder de Deus e a glória que será levada para aquele lugar, uma hora ou outra, eles serão tocados, transformados, convertidos, mudados na sua história. Mas eu não vou desistir. Sabe, eu vou fazer da minha casa a igreja do Senhor. E quando eu digo igreja, é algo muito maior do que essas quatro paredes. É o lugar que Deus habita. Eu vou fazer da minha casa de Deus também. É isso que eu vou fazer. Eu não vou desistir. A segunda qual é? Vamos lá. Vou aqui eu. Então, nós fomos agora e fomos para onde? Versículo 4, para Jericó.
Jericó, 2 Reis 2:4. Jericó é o que? A cidade mais antiga da Bíblia. Enquanto a prova da igreja veio, agora Eliseu está vivendo a prova da sua própria identidade. Por quê, bispo? Porque é em Jericó que Moisés vai dizer: vai lá e dá uma olhadinha lá, vê como é que é o negócio. A muralha é grande e os caras lá são gigantes. E nós? O problema não foi falar que a muralha é grande, que o povo é gigante. Qual foi o problema? Dizer que eu sou como gafanhoto. O problema pode ser grande e as dificuldades também imensas, mas o problema não está em eu enxergar o problema grande. O problema está como eu me vejo diante dessa situação grande.
tempo deu. Essa palavra ficou pela metade, mas você entendeu? Deus tem algo para mim e para a tua vida nessa noite. Eu quero orar. Eu queria ter mais tempo, tá? Porque Deus queria falar mais. Mas eu vou ser fiel ao tempo aqui, para que você vá para casa em paz. Se deixar, eu falo até amanhã, tá? Não faz isso. Olha, quer ver uma coisa? Coloque para mim Marcos 10, 44 e eu termino, vai. Marcos 10, 44. Marcos 10, 44. Quem quiser ser deverá ser servo de todos. Assim, no original aqui, ó, e eu vou dizer para você, no original, quem quiser ser o prógnos, quem quiser ser o protagonista, é isso que está escrito lá. Quem quiser ser o protagonista é aquele que vai aparecer, aquele que aparece. Quem quiser aparecer, então tem que ser o escravo, o domus. Quem quiser aparecer, tem que ser aquele que vai carregar a flanela e o vaso de água. O problema é que a gente acha que só aparece aquele que vai carregar o dinheiro, a conta financeira, um monte de grana. Só vai aparecer se eu tiver um carro zero, importado, parado na porta. E Deus está dizendo assim: você quer aparecer? Então é o seguinte, pega o vaso de água e a flanela para lavar os pés. Quem está entendendo, diga amém. Você quer aparecer? Queima tudo. Queima os carros. Queima tudo que você tem. Não é assim que é aquele louvor lá? Eu queimei tudo. Eu largo tudo. Deus está chamando. O evangelho, chamado meu e teu por evangelho, é diferente, é o contrário. Escute uma coisa. O benefício do evangelho, você precisa entender. Eu vim para a igreja para receber. Não, querido. O evangelho é que você veio para a igreja para dar. A partir do momento que você entender isso, a tua vida muda. As pessoas entram pelas portas das igrejas. Eu vim para receber. E Deus está dizendo assim: eu preciso mudar a tua mentalidade, porque você vai ser grande quando você entender que você veio para dar.